pessoal, esse vídeo de hoje é para responder dúvidas das mães, dos pais, né, do público que acompanha as lives. Lembrando que toda terça-feira eu faço uma live às 9 da noite, falando na verdade algum tema da pediatria e no final eu abro para perguntas. E todas as sextas é uma live respondendo dúvidas do público, sabe? Mas na sexta passada, dia 24 de janeiro de 2020, foi tanta pergunta que não dei conta de responder todo mundo. E aí eu prometi fazer um vídeo respondendo as perguntas que faltaram, né? Que são muitas ainda. Então vamos às perguntas. Eu anotei aqui na folhinha, fiz uma colinha para não ter perigo de eu esquecer alguma, né? Perguntas referentes à alimentação infantil. A Gisele Pérolas está perguntando quantas vezes ao dia tem que oferecer água e qual quantidade de água para beber. Foi uma ótima pergunta porque existe muita controvérsia nesse assunto. Então, na verdade, o nenenzinho mamando leite materno exclusivo ou fórmula, a recomendação até o 6º mês não precisa de oferecer água. Isso aí é a recomendação da Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria. Na minha opinião, né, como pediatra que mora numa cidade que tem dia que faz 42 graus de temperatura, marcando no termômetro, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? O leite materno geralmente não precisa mesmo de dar água, geralmente não, quando está leite materno exclusivo não precisa. Agora, quando é fórmula, a gente tem que observar o bebê, que tem bebê que às vezes está com 4, 5 meses, já está naquela fase que está movimentando mais, no dia muito quente, se a pessoa não tem ar-condicionado ou está numa região que não tem ar-condicionado, que está muito quente, transpirando muito, e tiver com a urina mais amarela, então observar muito a urina. Se a urina estiver amarela, ou a criança com algum sinal de desidratação, um pouquinho mais seca, olhinho mais fundo, não tem nenhum problema da água. Sempre dá água filtrada e fervida, tá? Filtra e ferve a água. Depois que começar a soltar as primeiras bolinhas, a gente deve marcar 10 minutos. Aí desliga o fogo, aí coloca numa garrafa, deixa esfriar e aí pode oferecer para a criança várias vezes ao dia. A quantidade entre as refeições. Aí a partir do 6º mês a gente começa entre o almoço e o leite, oferece água entre a fruta e o almoço, nos intervalos das refeições. E a quantidade que a criança aceitar, às vezes aceita pouquinho, a gente vai oferecendo de outras formas, em colheradas, às vezes no copinho, evitar de ficar dando em mamadeira, tá bom? Então a partir do 6º mês aí sim tem que introduzir a água e tem que ser dado nos intervalos das refeições. A Adriana perguntando, com 1 ano pode dar leite de vaca pasteurizado tipo A? Pois é, essa questão do leite de vaca está também uma polêmica muito grande, né? Até então a Sociedade Brasileira de Pediatria sempre indicou dar o leite materno até os 2 anos de vida, né? Essa indicação continua. Na impossibilidade do leite materno, a gente orienta a dar a fórmula infantil de acordo com a idade. A partir de um ano poderia continuar com a fórmula ou dar composto lácteo. Sempre foi essa a recomendação. Atualmente saiu uma recomendação da Academia Americana de Pediatria indicando leite de vaca pasteurizado a partir de 1 ano de idade, no neném que não está em aleitamento materno. E agora recentemente saiu um manual do Ministério da Saúde falando para dar leite de vaca a partir de 9 meses de idade. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria não concorda com essa recomendação. Até o momento, a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria é contra isso, porque vários estudos mundiais mostram que esses primeiros 1000 dias, que vai desde a gravidez até os 2 anos de idade, dependendo daquilo que você comer, que você alimentar, dependendo de alguns hábitos alimentares, isso pode determinar doenças na idade adulta e doenças na própria criança naquele momento, mas doenças também na idade adulta. É o que a gente chama de epigenética, né? Você modifica genes, você faz ativa ou inativa genes de acordo com aquela alimentação. E a alimentação inadequada e o leite de vaca ele tem uma quantidade de proteína acima do recomendado para a idade dos primeiros 2 anos, ele pode ser fator determinante para a obesidade na idade adulta. Então, a recomendação é não dar leite de vaca nos primeiros 9 meses, isso aí até o Ministério da Saúde concorda com isso, e a Sociedade Brasileira de Pediatria indica de preferência não dar nos primeiros 2 anos de vida, tá bom? Então essa que é a recomendação. Mas é um assunto que está muito polêmico, né? Provavelmente novos manuais aí, até mesmo da Sociedade Brasileira de Pediatria, devem sair em 2020. A Jane está perguntando, antes tem a Atelier
Recados da Silvia. Tem uns nomes que às vezes a gente não entende. A criança pode comer ovo todos os dias? A filha só come se tiver ovo. Pois é, o ovo já foi um vilão da alimentação infantil, né? Não podia antes de 1 ano. Agora a recomendação é começar com ovo a partir do 6º mês de vida. O ovo não deve ser dado frito, tá? Mas se for dado cozido, ou né, se for feito na frigideira sem óleo, tranquilo, tá bom? Não tem problema dar todos os dias. Até o momento os estudos mostram o ovo ser seguro. Aí evita de dar ele inteiro, né? Dependendo da idade da criança, pode dar 1/4 do ovo, a gente inicia com 1/4, depois passa para meio, até chegar em 1 ovo, não tem problema dar, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui perguntando se pode dar omelete todo dia, então já vou adiantando essa pergunta, é a mesma coisa, não sendo frito pode dar, tá bom? A Jane perguntando se o bebê está rejeitando a papinha aos 6 meses, faz ânsia de vômito, devo insistir? Eu fiz uma live sobre isso, inclusive as lives mais importantes eu estou salvando e postando no YouTube. Eu fiz um vídeo sobre introdução alimentar que eu vou postar essa semana, então fica atento aí que eu vou falar detalhes sobre isso. Essa introdução alimentar ela tem que ser feita de forma muito tranquila. O que vai determinar se a criança vai ser uma criança boa para comer ou vai ser uma criança que não vai comer, vai ser nesse momento de introdução alimentar, que é com 6 meses, e no momento de 1 ano, entre 10 meses e 1 ano e 2 meses, que é essa fase da transição da papinha para a comida normal da casa. São 2 momentos que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, você pode insistir desde que ela esteja tranquila, não pode forçar, né? Ou se a criança estiver desviando a boquinha da papinha, é hora de parar. Se a criança estiver chorando, é hora de parar. Fazendo vômito, igual você falou aqui, é hora de parar. No dia seguinte, tenta de novo. Sempre com a criança no colo, ou sentado numa cadeirinha, você de frente para ela, comendo também. O adulto tem que comer junto, isso gera uma conexão. A criança vê o adulto comendo, ele tem mais potencial para aceitar. Deixar ela enfiar a mão na papinha, deixar ela pegar a colherzinha e levar na boca, né? Vai fazer bagunça, fazer sujeira de comida, não preocupa com sujeira, não preocupa com o tanto que está comendo nesse momento, tá bom? Preocupa só do neném ter a papinha como um momento agradável, tá bom? Vai chegar no momento que ela vai aceitar. Mas assiste meu vídeo e depois, semana que vem, eu vou postar a live que eu fiz também sobre esse assunto, que foi eu dei muitos detalhes sobre isso, tá bom? A Marcela Castro está perguntando, você pode dar laranja para bebê de 9 meses após o jantar? É recomendado, inclusive esse manual do Ministério da Saúde e da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria indicam dar fruta de sobremesa. Sim, pode dar, laranja, ótimo. A gente não deve dar suco não, mas a frutinha, a laranjinha, você vai espremendo na boquinha, deixa a criança morder ali, sempre muito atento, porque 9 meses geralmente já tem dentinho, pode arrancar um pedacinho grande, às vezes engasgar, tá bom? Mas a fruta é muito saudável. A Thaís Oliveira está perguntando o que eu acho do método BLW, tá? Olha só, eu não sou contra, mas eu não oriento, isso também é orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. É muito bonitinho, você vê a criança levar a mão, pegar, isso ajuda realmente na aceitação dos alimentos, mas o risco, e é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, o risco é de engasgo. Então, se você tiver segurança de desengasgar seu bebê, falar nisso, eu vou fazer uma live sobre isso, tem muita gente pedindo. Se você tiver segurança de desengasgar seu bebê, você faz, mas eu não recomendo, tá bom? Com 6 meses não. Aí a gente recomenda comida amassadinha, iniciar, isso aí é recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive. Amassada com garfo, não pode liquidificar nem peneirar. Amassado com garfo com 6 meses, por volta de 9 meses a gente começa a amassar menos, a dar picadinho para fazer a transição para a comidinha. Aí é momento de, a partir de 9, 10 meses, que a criança já tem a mastigação, já fica mais seguro a gente dar pedacinho, tá bom? A Keila perguntando se a mãe pode consumir café, carne e pão, ou isso pode aumentar a cólica do bebê. Pois existem muitos mitos, né, sobre a questão de cólica. A maioria das vezes é mito. Então a gente não pode e não deve cortar nada da alimentação da mãe. A mãe tem que ter alimentação muito saudável, comer de tudo, todos os legumes, verduras, carne, arroz, feijão. Feijão dá cólica na pessoa se a pessoa comer demais. Pode dar mais gás, mas não vai dar cólica no neném. Pode comer carne. Só tem contraindicação de suspender leite de vaca da alimentação da mãe e derivados quando a gente suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, tá bom?
Mas a alergia, por exemplo, leite de vaca no neném, às vezes o primeiro sintoma é muita cólica, aí já vem o sangramento nas fezes, aí vem outros sintomas, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso também. Então não tem contraindicação. Agora o café, né? A cafeína, ela é estimulante. E aí com certeza vai passar pelo seu leite e vai estimular o neném pode ficar mais agitado, pode não conseguir dormir, às vezes chora mais, as pessoas confundem com cólica, né? Porque todo choro de neném as pessoas tendem a falar que é cólica, mas o choro às vezes porque está lutando contra o sono, por causa às vezes pela cafeína que você está tomando, tá bom? Então eu recomendo não ingerir excesso de cafeína. Se tomar uma xícara de café no café da manhã não tem problema, beleza? Então a Tamara Silva, bebê de quase 4 meses, volta muito leite, vomita muito. O pediatra disse que o refluxo só é patológico quando o bebê não está ganhando peso, porém ela chora muito. Me diz sobre isso. Pois é, o refluxo, eu tenho que fazer até um vídeo sobre o refluxo. O refluxo, o neném regurgita muito, geralmente grande quantidade de leite em todas as mamadas praticamente, e não ganha peso. Realmente o pediatra tem razão, não ganha peso, e aí a gente faz o diagnóstico de refluxo. O neném às vezes mama e regurgita o tempo todo. Agora, se o neném está chorando quando regurgita, é sinal que ele está tendo algum incômodo aqui. Provavelmente ele está com esofagite, que é o popularmente a gente diz queimação. Isso aí precisa ser tratado, tá bom? É lógico, primeira conduta, geralmente a gente, né, o seu pediatra tem que te orientar a diminuir o volume. Quando está no leite materno não precisa limitar, mas quando é uma fórmula, por exemplo, está mamando 120 de 3 em 3 horas, a gente orienta a dar às vezes 60 de hora e meia. É uma forma de diminuir as regurgitações, manter a cabeceira inclinada. E o último caso a gente entra com medicamento. Daí existem medicamentos sim, mas não é a primeira escolha. Primeiro a gente tem medidas posturais de diminuir o volume de leite. Às vezes se tiver uma fórmula, trocar para uma fórmula que tenha o sobrenome AR, né, que aí ajuda a também a segurar quando está no leite materno. Não justifica também entrar com fórmula por conta disso não, tá bom? A Caroline Amaral está perguntando o que você acha de dar vitamina para abrir apetite? Pois é, essa pergunta, isso aí a gente recebe todo dia no consultório, praticamente todo dia. Doutor, não está comendo bem, vamos dar uma vitamina para abrir apetite. Eu vou fazer uma aula sobre alimentação infantil nos primeiros 2 anos, né? Mas que vale também para outras idades, né? Porque os ensinamentos para 2 anos é o mesmo para 3, para 4, só muda mesmo o tamanho da criança. Mas eu vou falar sobre isso, sobre alimentação, como fazer a criança comer melhor, né? E lembrar que comer bem não é comer tudo. As pessoas querem que a criança coma um pratão de pedreiro batendo laje. Não é assim, né? Tem criança que vai bater um pratão, tem criança que vai comer pouquinho. Importante é aquilo que eu respondi lá para bebezinho de 6 meses. Aceitar o tanto que a criança está comendo. Ela tem fome e tem saciedade, e às vezes a saciedade dela é uma colher, não quer mais, pronto, respeita isso, né? A mesma coisa quando está mamando no peito, às vezes vai ter hora que ela vai mamar 20 minutos, vai ter hora que vai mamar 2 minutos e não quer mais. Então a gente tem que entender que a criança tem a saciedade. Então não quis comer, nunca pode forçar, ameaçar, pegar chinelo ou presentear, come que eu te dou a bala. Isso não funciona. Pode funcionar um dia ou 2, mas a longo prazo só tende a piorar. E dar remédio para abrir apetite é a mesma coisa. Você vai estimular o apetite para aquilo que a criança gosta. Se ela gosta de chocolate, ela vai pedir chocolate o tempo todo. Se ela gosta de leite, ela vai pedir leite o tempo todo. Não vai abrir o apetite para aquilo que ela não está querendo, entendeu? Mas eu dei uma época, funcionou. Funciona um período, depois para de funcionar. São remédios que agem no cérebro, ativando a área do cérebro da fome. Isso pode gerar futuramente obesidade. Então, a não ser que seja recomendação restrita do seu pediatra. Eu já tive, nesses 15 anos que eu sou pediatra, eu acho que 2 ou 3 pacientes que eu passei até hoje, porque estavam entrando em processo de quase desnutrição mesmo. Porque a maioria das crianças a mãe fala que não come e tal, quando a gente vai olhar, está com peso bom, altura boa, essas crianças não têm preocupação, tá bom? A maioria das vezes está comendo, mas não está comendo o tanto que a mãe gostaria, mas está comendo o tanto que é necessário para a criança crescer e desenvolver, beleza? Mas virá uma aula sobre isso aí, mas não dá remédio de abrir apetite, a não ser que seu pediatra tenha indicado, beleza? Senão você vai gerar mais problema do que solução. Agora a Caroline, depois de qualquer alimento, se a criança quiser mamar, tem algum problema dar de mamar? Pois é, aí Caroline, depende da idade. A gente deve colocar, a partir do 6º mês, a gente introduz, né, que é o que eu falei na live, eu vou falar no vídeo também que eu vou postar, a partir do 6º mês introduz fruta, introduz almoço, 7 meses janta,
fruta 2 vezes ao dia. Então vai chegar num ponto, por volta de 7, 8 meses, que a gente consegue colocar uma rotina. Leite de manhã, fruta, almoço, leite à tarde, fruta, janta, leite à noite, para a criança dormir. Até esse momento, naquele momento que está introduzindo a papinha, não tem problema. Acabou de almoçar, dá o peito, principalmente de sobremesa. Acabou de comer a fruta, dá o peito de sobremesa. Mas à medida que vai passando os meses, por volta de 8 meses, é importante a gente já começar a colocar uma rotina de horário para a criança. Porque a tendência da criança, principalmente aproximando 1 ano de idade, mesmo as crianças que comem bem, é começar a preferir o leite do que a comida. E se ela tem a opção do leite, ela vai querer só o leite. E é importante a criança almoçar, ela ingerir as proteínas da animal, né, proteína da carne, do ovo, ingerir o carboidrato. Então, a partir de 6 meses almoçar, a partir de 7 meses jantar. Então, isso é fundamental. E se a gente der o leite depois, pode atrapalhar, tá? Exceto nessa fase de introdução, como eu disse. A Moana Machado, a banana prata prende o intestino, pode dar carturra? Tem algumas frutas que prendem, algumas frutas que tendem a soltar, né? Nem sempre vai prender, né? Se você deu a banana prata e percebeu que está prendendo, pode trocar pela carturra, não tem problema nenhum. Pode dar qualquer tipo de fruta e você pode revezar, né? A maçã, a banana prata tendem a prender. O mamão, a ameixa, a melancia, banana caturra tendem a soltar. Tem umas que são mais neutras, tem umas que prendem, mas não vou evitar a banana prata porque prende. Pode ser que da sua filha não vai prender. Então, agora depois que introduz a papinha, introduz a fruta, o cocô fica diferente do que era só com leite materno, entendeu? Só do leite materno e fórmula são fezes mais pastosinhas, puxada para semilíquida. E quando começa com a papinha, fica mais massinha mesmo, normal, não pode ficar duro. Não pode ficar duro, tipo bolinha de cabritinho, isso aí não pode acontecer. Se estiver acontecendo, aí tem que ter uma modificação na alimentação e por isso é importante também oferecer água, tá bom? Então, a Marcela novamente, que a Marcela está participando. Como calcular a quantidade de alimento para criança de 9 meses? Aceita bem todos os alimentos e frutas. Que bom, Marcela, você está com um problema bom aí. A maioria das mães fica preocupada por tanto que está comendo, pouco que está comendo. Você está preocupado se está comendo muito, isso é bom. É bom assim, né? Mas é normal também se estivesse comendo pouco. Não preocupa. Então, assim, o mínimo não existe o mínimo. O mínimo tem que fazer comer quantas colheres? Não, se quiser comer, se comer um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, não quis mais, beleza, almoçou. Não pode forçar. Agora, pode comer, depende muito do tamanho da criança, mas a média de 200 gramas, 200, alguns 250, né? Mas eu não tenho balança de precisão em casa. Pega 200 ml de água, se você tiver uma madeira aí ou um copinho de medida, e vira no pratinho, você vai ver mais ou menos o tanto que dá. Seria aquele tanto ali, tá bom? E depois pode dar frutinho de sobremesa mesmo, tendo batido um pratão de 200 gramas, não tem problema nenhum, tá bom? Desde que esteja comendo, consciente que está comendo, abrindo a boquinha, levando a mão na comidinha e não olhando pro tablet, olhando pra televisão e a mãe enfiando comida na boca, tá bom? Tem que ver isso também, depois assiste o vídeo que eu vou postar lá. A Moana novamente, Moana também está participativa aqui, ó. Moana entre as gravações do desenho lá, vem para fazer pergunta. A papa tem que ser purê ou pode ser alguns gruminhos? Pois é, aquilo que eu falei na outra pergunta, é amassadinho com garfo, inicialmente, com 6 meses, né? A Moana tem 6 meses, amassadinho com garfo. Depois começar a amassar menos, depois quando? Por volta de 9 meses. Algumas crianças dá para fazer isso antes, dá. Algumas crianças tem que demorar um pouco mais, tem, mas nunca passar em peneira, nunca liquidificar, só amassar com garfo, vai aproximando 9 meses, começa a amassar menos, aí já começa a deixar uns pedacinhos e tal, tá bom? Mas é tudo bem amassadinho, estilo purê mesmo, tá? A Daiane está perguntando, leite de vaca e suco de fruta, quando introduzir? Pois é, aquilo que eu falei do leite de vaca, né? Eu já respondi na outra pergunta, foi uma das primeiras perguntas que eu respondi no vídeo, depois você volta lá. E quanto ao suco de fruta, a partir de 1 ano de idade. Antes de 1 ano é contraindicado, viram que o suco, mesmo natural, mesmo sem açúcar, ele pode desencadear diabetes e obesidade na idade adulta. É aqueles estudos que eu falei que avaliaram a alimentação dos primeiros 1000 dias da gravidez, de toda a gestação, alimentos que a mãe ingere na gestação e que a criança ingere nos primeiros 2 anos de vida vão interferir na imunidade, em doenças para a vida toda, inclusive doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, isso já está comprovado. E o suco, mas é natural, não sei o que. Mesmo assim, o organismo não faz muita diferença em relação à obesidade e em relação
a diabetes se você ingerir um suco, por exemplo, de laranja, docinho, com doce natural da laranja, ou um suco adoçado com açúcar. Em relação à obesidade, diabetes no primeiro ano de vida é perigoso do mesmo jeito, tá bom? Mas pode dar a frutinha, deve ser dada a frutinha e a água, né? A partir do 6º mês. A partir de 1 ano, 120 ml de suco. Não, também não pode dar muito. Já tem de criança com 2 anos de idade que tem que tomar 2 litros de suco por dia. Então não pode, tá bom? 120 ml, 150 no máximo. Então o suco já respondi. Qual leite dá após 1 ano? A Érica perguntando. É aquilo que eu falei dessa polêmica que tá, né? Eu acredito que novos estudos vão sair recentes agora em 2020, mas leite materno até os 2 anos, na possibilidade do leite materno, é uma fórmula ou composto lácteo, que é enriquecido com vitaminas. Eu vou dar leite de vaca pasteurizado. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é não dar, mas o Ministério da Saúde fala que pode dar. Se você não der em exagero, se seu filho estiver alimentando bem, eu acredito que não vai fazer mal, tá bom? Mas a grande maioria das crianças, né, depois de 1 ano, geralmente dá uma caída no apetite, às vezes não está comendo tão bem, e aí pelo menos as fórmulas têm um enriquecimento de ferro, vitamina A, vitamina D, é isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria alega, tá bom? E toma muito cuidado, assim também com as fórmulas, o leite de vaca, principalmente o leite de vaca, o excesso dele é prejudicial. Então são 3 refeições de leite, de manhã, de tarde e de noite. Meu menino toma 5 mamadeiras por dia, aí vai ser obesidade garantida ou dinheiro de volta, tá bom? E além do que, vai parar de comer depois de 1 ano. Então tem que ter um acompanhamento com o seu pediatra para regular os horários direitinho, para ter alimentação, beleza? Mas novos estudos vão sair, provavelmente vídeos novos meus também, falando especificamente sobre fórmulas lácteas. Estou esperando o posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que em 2020 ele ainda não se posicionou. Bebê que toma fórmula pode tomar água a partir de quantos meses? Aí aquilo que eu falei naquela pergunta, teoricamente a partir do 6º mês, mas sempre observar a urina e algum sinal de boquinha seca, pode se dar antes, não tem problema, mas a recomendação é a partir do 6º mês, beleza? Água filtrada e fervida. A Mariana Rodrigues é o filho de 4 anos e gosta muito de omelete. Tá, já respondi essa pergunta, pode dar ovo todo dia, sim. A Mariana Rodrigues, a mesma Mariana. Até qual idade a criança precisa ingerir leite? Pois aí é o seguinte, na verdade o leite, por que tem que tomar o leite, né? A partir de 6 meses, a partir de 2 anos, vão suspender? Não, o leite ele é fundamental porque ele tem muito cálcio. Tem cálcio em outros alimentos, com certeza. Mas para você conseguir o cálcio de outros alimentos, na quantidade que a criança precisa, nessa fase de crescimento, esses primeiros 18, 20 anos, é onde está formando massa óssea. Depois dos 20 anos, praticamente a gente começa a perder massa óssea e vai perdendo massa óssea para a vida toda. Lógico, o tempo todo está perdendo, o tempo todo está formando, mas a quantidade que forma é muito grande nesses primeiros, principalmente 18 anos. Então, teoricamente, enquanto está nessa fase de crescimento, tem que ingerir leite. Mas o fundamental nos primeiros 5 anos de vida, tá bom? Mas eu não concordo. Tá. Isso aí é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, beleza? Mas aí tem que ver a quantidade também, né? De acordo com cada faixa etária, tem a quantidade de leite recomendada. Não pode ser exagero. O exagero prejudica, com certeza, tá? Tudo em exagero, até a água em exagero, se você tomar, pode prejudicar. A mesma Mariane também aqui. Até qual idade a criança precisa ingerir leite com frequência, né? A sua pergunta foi com frequência. Na verdade, livre demanda quando está leite materno até 6 meses e depois a gente já tem que estabelecer 3 momentos do dia, a partir de 6, 8 meses, 3 mamadas no dia, tá? 3 refeições lácteas no dia, a partir de 6 meses. A Ninha 1821 está perguntando, posso dar água mineral ao invés de ferver água? O Ministério da Saúde recomenda água filtrada ou mineral fervida. Mesmo a mineral, infelizmente, não dá para confiar. Eu não confio. Filho de 2 anos não quer tomar mais leite, não come queijo, mas ama iogurte, porém ele não gosta do natural. O que diz? Pois a gente recomenda não dar açúcar antes de 2 anos de vida. Se seu filho já tem 2 anos, teoricamente não teria problema em tomar iogurte. Tem a questão do corante e tal. Se você conseguir dar o leite de forma natural, melhor, né? Não deixe de lembrar o seguinte, isso em tudo, né? Não é só na alimentação, mas se você
não quer que seu filho mexa no celular, você não quer que fique na televisão, você não pode ficar mexendo no celular na frente dele, senão ele vai pedir. Se você quer que ele tome o leite, você tem que tomar o leite. Ah, mas eu detesto o leite. Então seu filho não vai tomar. Então a criança, imita muito, né? Então se você toma café, ele vai querer tomar café. Então você pode colocar seu café na xícara, colocar o leite na mesma xícara para ele ver que pelo menos está igual, né? De vez em quando você põe um leitinho, fala, hoje eu vou tomar um leitinho aqui, faz uma vitamina, bate com fruta. Mas se for o único açúcar que seu filho está ingerindo, esse iogurte que ele está tomando, porque às vezes junta o iogurte, mas aí depois vai um biscoitinho recheado aqui, uma gelatina ali, quando some no final do dia a quantidade de açúcar está muito grande, né? Se não tiver outra forma do seu filho aceitar o leite e for só esse iogurte, como ele já tem 2 anos de idade, não teria problema. Antes de 2 anos, não. Se for só esse iogurte 1 ou 2 vezes ao dia e o restante do dia ele não ingerir açúcar, mais nada, mas ele toma esses 2, mas toma o suco, adoçado e tal. Aí a gente precisa repensar isso aí, tá bom? Mas não deixa de oferecer de outras formas o leite e não deixa de dar o exemplo sempre, tá bom? Então, a Polly Torres está perguntando, a mesma Polly que perguntou do iogurte, o leite é mesmo fundamental a partir de 2 anos? Eu já respondi essa pergunta por causa do cálcio, é fundamental sim. A Fabiane Márcio está perguntando, bebê de 8 meses não aceita fórmula, pode dar 2 frutas ao dia e suco de laranja sem açúcar? Quanto ao biscoito de polvilho e danoninho, nossa mãe, aí Fabiane é o seguinte, o danoninho entra na mesma coisa do doce, não pode antes, de preferência não ficar dando essas guloseimas para a criança, porque a criança começa a gostar desse paladar mais adocicado e depois você começa a aceitar coisa doce. Então, danoninho de preferência não dá antes de 2 anos de jeito nenhum, tá? Mas mesmo depois de 2 anos não é vantagem ficar dando. Tô falando do danoninho porque a mãe citou a marca aqui, tá? Mas qualquer outra marca desse mesmo estilo, queijo petit suisse, que eu acho que chama. Então, não quer mais tomar leite, mas é isso aí, tem fases que a criança enjoa, mas não deixa, se ela tiver a opção de escolha, agora é o leite ou o suco, ou leite ou danoninho, vai preferir outra coisa. Então, agora é o leite, a mãe dá exemplo, toma junto, né? Aquela refeição ali, vamos fazer uma vitamina, hoje todo mundo vai tomar. Eu não quero, beleza, não força, mas você toma na frente dele, uma hora volta a aceitar, de repente começa a comer um queijinho, tal, mas o suco antes de 1 ano não deve ser dado, né? E esse outro alimento aí que você citou, antes de 2 anos, tá bom? Então, e o biscoito de polvilho, ele tem sal, né? Se você conseguir um biscoito de polvilho sem sal, né? Mas eu tenho medo também do engasgo, então o ideal o biscoito não é um alimento que faz parte da alimentação no primeiro ano de vida, então muita gente dá, né? Mas a criança começa a adorar isso, adora o danoninho, adora isso, e aí começa a não querer outras coisas. Então a recomendação é não dar, tá bom? Oferecer o leite, oferecer o almoço, oferecer fruta e não dar opção, a criança vai pegar, tá? Muito comum, às vezes em casa não come nada, só quer biscoito, aí entra na escolinha, às vezes a mãe por um motivo tem que trabalhar, por exemplo, põe período integral na escola e aí chega, a mãe nem acredita, fala assim, não é possível, na escola come tudo nos horários e em casa não come, porque em casa a criança sabe que se chora ganha outra coisa, né? Então 8 meses é um pouco difícil a criança entender isso, mas vai a partir de 1 ano, então começa a entender. A Vanessa está perguntando, até quanto tempo tem que ferver a água para oferecer para o bebê? Sempre, né? Sempre enquanto estiver preparando as fórmulas, primeiros 2 anos, mas os primeiros 6 meses é mais importante. Depois de 6 meses, 7 meses, a criança começa a engatinhar, vai ter hora que você vai encontrar ela no chão comendo a sola do seu sapato. Lógico que tem que ter cuidados com a higiene também, né? Mas depois de 6 meses a gente relaxa um pouco mais. Mas de preferência, dos primeiros 24 meses a gente sempre ferver, porque pode ter alguma contaminação na água e aí é perigoso, né? A Keila agora terminou o assunto doenças, então terminou o assunto alimentos, agora vamos para o assunto doenças. A Keila está perguntando quais as práticas que ajudam a amenizar a cólica. Na verdade, a cólica não é uma doença, mas tem muito neném que tem, né? Tem neném que não tem, mas inclusive eu fiz um vídeo de mais ou menos meia hora que ele fala dos cuidados com o recém-nascido. Uma das coisas que eu falo lá é da cólica, depois você assiste lá. Tem um vídeo também específico que eu fiz sobre cólica. Mas, vou respondendo a sua pergunta o seguinte, a cólica é um momento do dia que a criança fica incomodada. Esse momento pode durar 2 horas, 3 horas, pode durar alguns minutos, mas não passa de 3 horas. A minha menina está chorando o dia inteiro, a noite toda de cólica.
A gente recebe direto essas mensagens, fala, ó, não é cólica, você pode ter certeza que cólica não é. O menino não chora o dia inteiro, a noite toda de cólica não. Ah, tá chorando, eu pus no peito, calou, queria mamar. Ah, eu tá chorando, no berço eu pego no colo, o menino para de chorar. Queria colo, pode dar colo à vontade. Então, tem que ver se realmente é cólica. Na hora da cólica, a criança fica enjoadinha, pode ser só fica gemendo ou fica chorando e nada que você faça resolve 100%. Você pega no colo, dá uma aliviada, mas ele continua incomodado. Você tenta pôr no peito, às vezes não pega direito. Você tenta mudar a posição, nada resolve muito. Mas o que adianta mais são medidas posturais. Você coloca o neném de bruços em cima da sua barriguinha. A gente não orienta deixar o neném de bruços no berço, mas na hora da cólica você coloca em cima da sua barriga, pode colocar. Compra aquelas bolsas térmicas, coloca água morna, testa primeiro no seu rosto para ver se não está muito quente e depois põe na sua barriga, coloca de bruços na sua barriga. São medidas assim que ajudam mais. Aí tem medicamentos que ajudam um pouco, né? Tem controvérsia se funciona. Aí tem a lista dos medicamentos que são seguros e tem a lista dos medicamentos que funcionam realmente. Os que funcionam realmente não devem ser usados, porque são perigosos, né? Tem um que é o simeticona, né? Que aí tem vários nomes no mercado, várias marcas no mercado, e ele ajuda a eliminar gases. Agora toma cuidado, existe uma formulação que é simeticona mais omatropina. Essa não pode ser usada, o nenenzinho pode dar uma reação que chama extrapiramidal. O neném fica duro assim, virado para trás, como se estivesse convulsionando. Ah, é melhor do que a simeticona puro. É melhor do que a simeticona puro para cólica, mas é perigoso, tá bom? Só alertando vocês, mas o meu objetivo aqui não é falar de medicamento não, é falar do que ajuda, que seria medidas posturais, mas eu quis citar a questão da simeticona, porque se confunde muito e às vezes o balconista da farmácia, mesmo o pediatra às vezes receitando simeticona, chega lá, troca para simeticona mais omatropina mas eu não vou citar nome comercial aqui, e aí dá problema e é perigoso, tá bom? Então, menos medicamento possível e mais cuidados, carinho, tranquilidade, dê muito colo para o seu filho. Colo não deixa mal acostumado, pelo contrário, deixa bem acostumado. Então, perguntou da cólica, bebê com cólica dia e noite, eu não entendi Ninha, sua pergunta, bebê com cólica dia e noite. Se for aquilo, pode ser aquilo que eu falei, né? A criança tem cólica no período do dia ou da noite, né? Mas nas 24 horas do dia não pode durar mais que 3 horas. Se estiver durando mais que 3 horas, pode desconfiar que não seja cólica, tem alguma outra coisa, tá bom? Gostaria de explicação sobre trauma de evacuar. O meu filho mais velho teve, foi a Fefitoartes. Meu filho mais velho teve e agora a mais nova está começando. Onde estou errando? As mães sempre acham que a culpa é delas, né? É impressionante, todas as mães parecem que já nascem com culpa. O menino gripou, doutor, deve ser aquele dia que eu deixei andar descalço. O menino está com trauma para fazer cocô, onde que eu estou errando? Geralmente as mães tendem a se culpar, né? Mas não se culpem pelos problemas que seu filho tem, né? A gente tem que tentar contornar, tentar se informar, mas tranquilize seu coração. Eu imagino que esse trauma de evacuar deve estar com um cocô muito duro, né? Com as fezes endurecidas. Eu vou fazer também, eu fiz uma live sobre constipação já, eu vou até tentar encontrá-la aqui nos meus registros para postar no YouTube, mas eu vou falar sobre esse tema também. Mas o que é trauma para evacuar? A criança, geralmente isso começa por 3 fatores. Então tem um fator genético que é muito forte, e aí a família toda, ou a mãe ou o pai é ressecado, a criança tende a ser ressecada também. Alimentação, então a alimentação é importante, e eu vou falar de alimentação, e esse período que gera alguma insegurança da criança, que geralmente é no momento do desfraude, quando você está tirando a fraldinha da criança, mais ou menos com 2 anos e pouquinho, que aí a criança já aprende a fazer xixi no vasinho, no piniquim, aí o cocô dá vontade de fazer, ela fica um pouco insegura, não estou falando do desfraude, mas em algum momento que a criança segurou o cocôzinho, e à medida que a pessoa segura as fezes tendem a ficar mais secas, mais duras, porque o organismo vai absorvendo a água das fezes. Então, quanto mais a pessoa segura a evacuação, mais duro o cocô fica. E quanto mais duro fica, na hora que ele vai fazer, dói. Aí no dia seguinte ele vai fazer de novo, ele lembra, opa, ontem doeu, então hoje eu não quero que doa de novo. Então, ao invés de fazer força para fazer o cocô, ele começa a fazer força para segurar. E quanto mais ele segura, mais duro fica. Quanto mais duro fica, mais dói. E quanto mais dói, mais ele segura. Então entra nesse ciclo vicioso.
Então, geralmente, para quebrar esse ciclo, a gente precisa de um medicamento. Dificilmente a gente consegue só com alimentação quebrar esse ciclo. Isso, eu estou falando isso quando já está gerando trauma, tá? Então, para a gente prevenir que isso aconteça, a gente dá muita água. A água é importantíssima, né? Eu falei na pergunta anterior, a água a partir do sexto mês a gente deve introduzir e dar nos intervalos das refeições. Dá alimentos que soltam mais o intestino, dá muita fibra na comidinha, colocar verdura, colocar azeite de oliva, de preferência azeite de oliva cru por cima na hora de servir para a criança. Pode colocar uma colher de sobremesa cheia no almoço, uma colher de sobremesa cheia na janta. Evitar alguns tipos de alimento, evitar alimentos industrializados. Mesmo assim, às vezes é necessário também introduzir um medicamento por uns dias ou meses, de forma que a criança perca aquele medo de evacuar. Mesmo ela segurando por algum motivo, ela, quando fizer no dia seguinte, o cocôzinho não vai estar duro, e aí ela vai perder esse medo, e aí com o tempo ela vai começar a fazer, tá bom? Mas aí tem que ter um acompanhamento pediátrico. Mas eu vou fazer uma live sobre isso, ou um vídeo sobre isso, porque é um tema que preciso falar pelo menos meia hora aqui, tá bom? Aí falando sobre sono, são só duas perguntas. A Alessandra Aparecida: pode colocar o bebê para dormir de lado de vez em quando? Pois é, antes daquele período que o neném esteja rolando, não pode. O neném você põe de barriguinha para cima, né? A posição mais segura, porque o neném pode acontecer do neném se tiver de bruços, por exemplo, ou de lado, ele pode regurgitar e respirar aquele vômito, e aí aspira, é perigoso, tá bom? Depois que o neném já está rolando, 7, 8 meses, aí já é mais seguro. Mas ele adora dormir de lado, adora dormir de barriga para baixo. É a posição que às vezes gera um conforto maior para a criança, porque diminui aquele reflexo de Moro, mas não deve ser indicado, não deve ser colocado, a não ser que você esteja vigiando, igual eu falei lá na pergunta anterior da cólica. O período que o neném está com cólica, você pôr de barriguinha para baixo, não tem problema nenhum, mas deixar o neném dormindo de barriga para baixo ou de lado, antes que ele já esteja rolando, né, virando e desvirando. Se estiver só rolando para um lado e não consegue desvirar, não é seguro também. Geralmente é 7 meses assim que a gente já fica mais seguro, tá bom? E a última pergunta aqui da Vanessa de Lima, perguntando até quanto tempo precisa de colo. Se for, não sei se eu anotei errado aqui, mas acho que é isso mesmo a pergunta. O colo você pode dar para o seu filho, inclusive essas mesmas pesquisas que mostraram os primeiros 1000 dias, que é da gestação aos primeiros 2 anos de vida, fala-se muito da conexão com o bebê. Desde dentro do útero a gente já deve conversar com o bebê, nos primeiros dias que nasce, conversar, pegar no colo, fazer carinho na criança, dar muita atenção, e o colo é uma forma de dar atenção. Então dê muito colo para o seu filho, enquanto você estiver conseguindo pegar ele no colo, pode dar colo. Vai chegar no momento que ele não vai querer muito colo mais, depois que começa a descobrir que engatinha, os nenenzinhos que chegam aqui no consultório, que já estão engatinhando, eles já ficam igual a minhoquinha, querendo descer para o chão. Então, mas o tempo que o seu neném quiser colo, pode dar colo, tá bom? Colo não tem contraindicação, nem de tempo e nem de horário. Pode dar colo à vontade, é cansativo, tem que ter pessoas para revezar, mas o colo faz bem, tá bom? Então é isso. Hoje eu vim com o intuito de responder as perguntas, acaba que deu quase 40 minutos de respostas aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tudo de bom, até o próximo vídeo.